Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para conversar um pouco, falar um pouco das coisas direcionadas a Deus, a fé. Eu sei que você que está nos ouvindo tem fé. E nós queremos falar um pouco hoje sobre esperança. E para começar, para você entender, esperança, ela é algo que você não está vendo, mas que você espera. Por isso a palavra esperança. É como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, esperança é justamente isso. É a fé, é naquilo eu não estou vendo, mas eu acredito que vai ser realizado, que vai existir. Há momentos na vida que nós temos grandes dificuldades de assimilar as coisas, de esperar o coração cansado, a mente cansada, e aí algumas vezes a gente fala assim, eu não tenho esperança mais. Isso acontece muitas das vezes com cada um de nós. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, e é o que nós queremos trabalhar com vocês. Esperança, ela vem de Deus. Como diz a palavra de Deus em Romanos, né? O Deus da esperança, ele gera isso em nossos corações. Então venha conosco, juntos aqui nós queremos conversar um pouco com você sobre esperança. Aqui comigo está o pastor Welder de Jesus e também a Gabriela, que é a nossa a apresentadora aqui, para que nós possamos juntos aqui compartilhar sobre esse tema. Seja bem-vindo, pastor Welder. Pode ser o pastor Daniel, pode ser a Gabriela. Alguns dias sumido daqui, né, pastor, a correria, mas estamos aqui hoje, principalmente para a gente, dentro desse tema esperança, e Deus nos move a ter esperança. A gente está falando um pouquinho para você que vai nos ouvir sobre essa parte tão importante da nossa vida. Eu creio, pastor, que sem esperança nós não conseguimos nada. A esperança nos move a ser vencedores em Cristo. Amém? Amém. Tem uma frase que eu queria abordar já de início aqui agora, que ela se torna muito poderosa, que às vezes muitas pessoas passam por alguns momentos e falam, como o senhor mesmo trouxe de início, já perdi a esperança, não tenho mais esperança. Só que uma frase muito poderosa que fala o seguinte, a esperança não acaba enquanto Deus ainda está escrevendo. E Deus ainda está escrevendo. Deus não finalizou a história. O fato de estarmos aqui na Terra é, então, bem visto que Deus ainda escreve história. Quantas vezes eu olhei em volta da minha vida e falei assim, poxa, parece que não tem mais saída. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, não tem mais esperança. E Deus continua escrevendo história. Deus escreve a minha história, a sua história, a nossa história. É assim que Deus faz. Não é, pastor Welder? Deus, ele não abandona, né, pastor? Deus jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar de lado. Pelo contrário, Deus está sempre com as mãos estendidas para te abençoar. Infelizmente, pela corrida do dia a dia, pelos acontecimentos, né? A gente vê as guerras civis, a gente vê terremotos, a gente escuta tantas notícias ruins. Nós observamos que, por esse motivo e tantos outros, o ser humano está perdendo a esperança. Deixa de acreditar em Deus, deixa de buscar sonhos, pastor. Porque a pessoa que sonha, ela também vai buscar meios para realizar esse sonho. Vai lutar. Por isso que nós temos que sonhar e ter a esperança, que é fundamental em nossas vidas, que é o tópico nosso, e nós vamos, em Cristo Jesus, né, sempre alcançar os nossos objetivos. Porque se nós não tivermos essa esperança em Deus, o homem está fardado ao fracasso. Mas quando há esperança no Senhor, a dedicação, a busca, a foco, nós vamos alcançar o nosso objetivo, porque Deus é misericórdia e está pronto para nos abençoar. Amém? Amém. E como que a gente pode buscar e alcançar essa esperança nesse tempo que, como a gente aborda, é tanto caos, né? Então, como que a gente pode manter essa esperança viva? Precisamos saber de uma coisa. Esperança, ela não é uma emoção. Esperança é uma decisão, como o amor. O amor é uma decisão. A minha declaração de perdão ou pedir perdão também é decisão. Então, a esperança não é uma emoção, eu vou esperar se me emocionar para ter esperança. Não, eu vou decidir ter esperança. É como Abacuque. Quando o Abacuque ele dá uma olhada e ele vê que
os pastos já não estavam ficando mais verde, o gado estava definhando, a figueira já não estava florescendo. Abacuque então dá uma olhada e fala assim: ainda eu espero do Senhor. Essa expressão dele, de falar assim: todavia me alegrarei no Senhor. Essa expressão que ele estava dizendo tá tudo um caos, tá tudo difícil. Na sua vida, talvez hoje, tá tão difícil. Não sei o que é, mas está tão difícil. E você está olhando e está dizendo assim: olha, eu perdi a esperança. Abacuque também viu isso. Ele viu o caos. Ele viu que no meio da saúde não poderia resolver para ele. Ele viu que a questão financeira não resolveria. Ele viu que a questão política não resolveria. Mas ele olhou e falou assim: ainda eu vou me alegrar no Senhor. Então é uma decisão na sua vida. Quando eu decido relutar, eu vou viver. Eu me lembro muito tempo atrás que eu vi um cartaz de uma rã, uma pererequinha, na verdade, né? Que era um sapinho, na boca de um pássaro. Ela já estava engolido, mas ele já tinha engolido, mas a mão do pererequinha estava no pescoço daquele pássaro. Ou seja, todo o corpinho lá dentro, mas a mão lá fora segurando no pescoço. Eu achei aquilo tão interessante, porque é isso. Enquanto eu conseguir, enquanto eu tiver um fôlego de vida, enquanto eu tiver realmente condições de continuar, eu vou. Eu lembro de uma senhorinha, irmã Antônia, que mulherzinha abençoada. Foi a primeira que profetizou na minha vida que eu era pastor. E ela foi definhando, eu vi ela definhando. Ela chamava, quando ela não dava conta de falar, ela fazia assim, né? Tipo assim: cadê a sua esposa para tocar o violão, a Salete? E a Salete ia lá, tocava e ela ainda se emocionava. E ela foi definhando, ficou tão pequenininha em cima da cama e ela não dava conta mais de movimentar o corpo. Mas você chegava lá, quando você falava de Deus, você via no olhar dela a esperança. A esperança de um dia estar na glória com Deus. E o olhar dela, a lágrima descia. E a gente que tinha que enxugar a lágrima dela. Então a esperança é uma decisão. Decida a ter esperança. Pastor, contando a história aí do pássaro, eu vejo também que é uma decisão de vida. É uma decisão, você tem que decidir. O ser humano, a gente não costuma dizer aí vulgarmente, não pode ficar em cima do muro. A Bíblia diz que você não pode seguir dois caminhos. Então a gente tem que decidir. Talvez você está na sua casa, está ouvindo essa palavra agora, você está indeciso. Talvez pela luta, pela dificuldade, pelo sofrimento, mas decida ser vencedor. Decida ter a esperança em Cristo, em Deus, como está escrito em Romanos 15, 13, vai dizer assim: ora, o Deus de esperança vos chama, te traz para toda a paz e toda a alegria. Então, esse Deus que traz paz e alegria, ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Decida vencer. Nós temos que decidir ser vencedores em Cristo. Se eu não acreditar em mim mesmo, se eu não tiver esperança nos meus sonhos, nos meus projetos, quem vai olhar para mim e acreditar? Então nós temos que acreditar em nós, ter esperança, confiar em Deus e ter a decisão de ser vencedor em Cristo. A esperança também é uma decisão, pastor. Então nós precisamos ter essa decisão. A partir de hoje, você que está nos ouvindo, pastor Gabriel, nós precisamos de entender algo. Que você que está na sua casa, passando por um momento de dificuldade, você tome uma decisão. Decisão de ter essa esperança na sua vida de ser vencedor. Tome essa decisão de vencer, porque Jesus com certeza te entregou a bênção. Então tome posição, porque as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Amém. E essa decisão é o que pode mudar, digamos, a vida da pessoa, né? Porque muitas pessoas já acordam no dia, não, tal coisa não vai dar certo, eu não quero seguir com isso, não sei o quê. Mas se a gente confiar e ter essa esperança, Deus coloca tudo alinhado, Deus coloca tudo no caminho certo. Esperança se firma na promessa. Imagina você sair da sua casa porque você enviou um currículo para uma empresa e a empresa interessou, né, no seu currículo. E aí você sai, então, inseguro, porque você não sabe o que vai acontecer, mas você já sai um pouco numa expectativa que pode acontecer algo, porque você foi chamado. Chega na entrevista, você está lá e, de repente, eles não fazem a entrevista com você.
Aí você sai todo com a cabeça baixa, talvez reclamando, blasfemando. Por que que isso acontece comigo? Por que que essas coisas? Por que isso? Por que aquilo outro? E vai embora. E chega em casa, de repente, chega uma mensagem. Hoje nós estamos na era da mensagem, né? Chega uma mensagem que você foi contratado. Porque o seu currículo falou tudo. A esperança a gente não vê. A esperança a gente sente. A esperança está aqui dentro. Muitas das vezes, as pessoas olham na fisionomia e não sabem o que a outra pessoa está passando. Ela não sabe o que ela está vivendo. E esperança é justamente isso. A esperança se firma nas promessas. É eu acreditar naquilo que eu não estou vendo. É como Abraão, quando Deus faz a promessa para ele, ele esperou naquilo que era impossível humanamente. Mas aí Romanos, Paulo, ele confirma em Romanos, capítulo 4, no versículo 20, ele fala assim, que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Esperança é justamente isso, você não precisa de ver, você precisa de acreditar. E como eu já falei, o pastor Helder afirmou, a Gabriela falando, esperança é você realmente dar uma olhada e falar assim, eu acredito que o dia de hoje vai ser melhor do que foi o dia de ontem. Bom? Pastor, quando o senhor está falando sobre o posicionamento, né, sobre saber esperar com sabedoria, esperar com paciência no Senhor, Deus traz a imagem na minha mente de José descendo para a prisão, íntegro, honesto. Eu sonhei agorinha, né? Que eu ia ser um cara grande. Jovem, poderia pensar 1 milhão de coisas. Talvez você na sua casa, talvez você no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, talvez você tenha passado por decepções. Mas o seu posicionamento, a sua forma, a sua maneira de agir diante dessas situações vai definir quem você quer ser no futuro. Quando José está descendo para a prisão, ele chega na prisão, ali ele vai mostrar aquilo que ele tinha por excelência, que era ser um grande administrador. E o interessante é que Deus ali naquele momento está em silêncio, mas está preparando uma cadeira de governador para José, porque não tinha essa cadeira. Não tinha, no Egito não tinha governador. Mas o Senhor estava preparando. Talvez um não agora que você está passando, que vai trazer, talvez, está trazendo aí a reclamação, atitude de desânimo, talvez esse não da parte do Senhor, como que eu vou entender que é da parte do Senhor? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Talvez essa porta que está fechada agora é porque o Senhor está preparando uma maior, muito maior. Talvez o que está acontecendo agora é só o alicerce que Deus está preparando para a sua vida. Está preparando essa cadeira de honra, mas que você possa colocar sempre em foco aquilo que você tem de melhor dentro de você. Não é pelo que fizeram com você que você vai agir. Não pensa assim. Não. Se nós somos uma pedra preciosa, pode estar no meio do barco e continua sendo uma pedra preciosa. Então você é algo que tem dentro de você que vai dizer o seu valor real e verdadeiro. O Espírito Santo de Deus habita na sua Amém. vida. Habita. Então você é uma pessoa do bem. Não tente ir com as suas forças. Sabe? Nós não podemos lutar com as nossas forças, pastor. Nós não podemos. Porque nós não sabemos de reuniões que acontecem, de falas, de tratados contra ou a favor da nossa vida. Nós não sabemos. Mas o Deus Criador dos céus e da terra, Ele sabe. E a nossa esperança, a nossa fé, a nossa esperança é que o Senhor vai nos justificar. Então, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Espere no Senhor. Nunca tente ir com as suas forças. Espere que Deus te justificará. E a cadeira de honra Deus está preparando para a sua vida. Talvez você está olhando para a sua vida e dizendo que não tem mais esperança. A esperança, ela é algo que renova a cada dia. Se a gente for olhar para Cristo Jesus na cruz, nós vamos ver o fim, humanamente. Quando ele deu o último suspiro e os guardas foram lá para realmente ver se ele estava vivo ou não. Eles olharam e viram que ele estava morto. Os discípulos, até caminhando para Emaús, falou assim, para o próprio Cristo que tinha ressuscitado,
Só você que não sabe? Nosso mestre morreu. Humanamente a esperança acabou. Mas Cristo não olhou a cruz. Cristo não olhou o túmulo. Cristo olhou a mim e a você. Por isso que nós precisamos ter esperança. Porque ele diz que aqui no mundo nós vamos passar por aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque ele venceu. Se ele venceu, ele está dizendo, se nós crer, nós também venceremos. Creia, tem esperança no Deus do impossível na sua vida. E para a gente deixar registrado mais uma vez a frase, né? Que a esperança não terminou se Deus ainda está escrevendo. Então, Deus escreve cada história, linha por linha, letra por letra. Então, a gente precisa ter essa esperança dia após dia, mesmo que esteja difícil, né? Verdade. Pastor Lucas, 1:37, porque para Deus nada é impossível. Há Amém. esperança em qualquer situação que nós estamos vivendo. Ao Senhor Deus, pronto para nos abençoar. Amém. Ora e abençoe esse povo. Amém. Querido e bondoso Deus, Senhor Obrigado, da nossa vida. Deus. Nós estamos reunidos aqui, ó Deus, Sim, primeiramente pela sua permissão e pela tua grandeza. Amém, Deus. Quero, ó Deus, rogar a tua bênção sobre todos que estão, ó Em Pai, nome de Jesus. nos ouvindo, que vai nos ouvir, ó Deus, todos que estão aqui, o dono dessa empresa, ó Pai, Ô, Pai, que as continue tuas abençoando mãos a estejam todos. estendidas sobre todos. Que a nossa cidade, o Sim, nosso Deus. estado, o nosso país, ó Deus, Sim, seja Pai. alvo contínuo das tuas bênçãos. Ó Deus, que eu nós possa oramos repreender agora, as guerras, ó Deus, repreender todo o mal. Em E que a nome tua de paz, Jesus, ó Pai Deus. amado, a tua alegria possa Traga reinar em cada esperança lar, ao povo, em cada Pai. coração, em cada mente. E que a esperança, Deus, a esperança Sim, do Deus. Senhor seja, Pai amado, plantada, Pai, Em fixada em nome nossos de Jesus, corações, ó na Deus. nossa mente. E que a bênção do Senhor esteja hoje e sempre, em nome de Amém. Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha esclarecido e abordado um pouquinho do que é o significado de esperança. E para você que está aqui nos assistindo, não desista, continue orando, confiando e tendo esperança que tudo vai entrar no caminho certo. Amém. 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 Que Deus abençoe. Amém.